eu vou lá com tudo mal. Eu falo, cara, já está perdido, o cara não me responde. Aí eu vou e bato no cara. Então, eu já ganhei vendas por causa disso, né? Pelo posicionamento. Porque o que a gente tem que entender? Quando a gente fala lá no início da nossa conversa de se preocupar com o cliente e ter genuíno interesse por ele, não significa que a gente é cordeirinho. Cara, eu sou um profissional de vendas. Então, quem sou eu, Miro, William? Cara, eu sou um profissional de vendas. Eu estudei seguro, eu tirei a SUSEP, eu estudo o meu produto, eu dou o meu melhor. Esse cara tem que me respeitar. Ele tem que falar comigo. Então, vai chegar um certo momento que ele não responde, eu, Ivan, veja, vou por tudo nada. Porque também, cara, ele pode... Não, pô, desculpa, já aconteceu comigo, olha, você me desculpa aí, eu não consegui te dar atenção, tal, não fica chateado, não, me liga aqui. Várias vezes aconteceu isso comigo. Então, eu faço isso, Miro, respondendo a tua pergunta, tá? Então, eu tento várias vezes, em horários diferentes, eu sou cortês, eu sou mais, muitas vezes, cortês, eu nunca sou prolixo. Isso eu já vi também aqui nas respostas de leads dos corretores. Alexandre, desculpa, o que seria ir para o tudo ou nada? Quem está falando é o Miro ainda? Não, é o Flávio. Ô, Flávio, o tudo ou nada, quando eu falei para você, assim, chega uma hora que eu já tentei, que foi a pergunta do Miro, tá? Ele não me responde, mandei um dia, mandei 2 dias, mudei a argumentação, porque tem texto que você pode, que é o que eu ia falar, nunca seja prolixo, seja objetivo, né? E, claro, comunicação clara, transparente e objetiva. Aí eu fui lá, fiz isso, sei que eu fiz a minha lição de casa. Fui comunicativo, fui claro, fui objetivo com o cliente, mesmo assim ele está me ignorando, ele não respondeu. Quando eu falo que eu vou por tudo ou nada, olha, senhora Márcia, senhor Flávio, agradeço até aqui, eu tentei a comunicação, infelizmente, acho que o senhor não tem interesse no nosso produto, eu estou encerrando aqui o nosso atendimento. Que várias vezes fazendo isso, e é só quando eu vejo que eu já perdi, que eu não tenho alternativa, eu faço isso, várias vezes fazendo isso, esse cliente voltou para mim e falou, olha, meu, desculpa, eu não consegui te atender, me liga aqui, não fica chateado, não. Aconteceu, não foi uma nem duas. Como eu falei, Flávio, desde o começo, tudo que eu estou falando aqui é gestalt, é vivência, tá? Não é nada tirado de livro, não, tá bom? Entendido, obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta, gente, até aqui? Um de cada vez, que é para não dar briga, tá? E já foi. Acho que não, Ivan, tá tudo Boa bem. noite. Boa noite, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho muito dessas características para atender os meus clientes, mas eu queria saber de você se é conveniente entrar em contato com o cliente, vamos supor, após as 19 horas da noite. Porque muitas vezes, a maioria deles trabalham ou é correria ao decorrer do dia, mas se após as 19 horas, às 20 horas, é coerente ligar ou mandar uma mensagem. Excelente pergunta. Teu nome? Marislene. Marislene? Marislene, excelente pergunta, tá? Eu vou te responder de uma forma fácil, mas isso já me deu um insight para falar uma outra coisa. Respondendo a sua pergunta, depende do perfil do teu cliente. A gente teve um exemplo recentemente aqui. Se o cara é médico, faz plantão das 7 da manhã às 7 da noite, como é que você vai falar com ele? Você só consegue falar depois das 19 horas. Então, depende do perfil. E aí, por isso que eu falei que você deu um gancho para eu falar uma outra coisa, eu sempre, mas sempre, nessa comunicação, seja ela auditiva, visual ou sinestésica, eu pergunto para o meu cliente qual é o melhor horário para falar com ele. Olha, como a gente está se conhecendo agora, olha, senhora Marislene, qual é o melhor horário para a gente conversar? É manhã, tarde ou noite? Ele vai dizer isso para você. Uma coisa que é importante, as respostas estão sempre nas perguntas. Por isso que quando um cliente fala não para mim, eu não aceito de cara. Porque aquela não é a resposta verdadeira. Por quê? Se eu sei perguntar, eu vou entender o verdadeiro motivo da negativa dele. As respostas sempre estão nas perguntas. Qual o melhor horário para te atender? Manhã, tarde ou noite? Não tenta colocar horários. 14, 13, 12, que senão você vai ficar escrevendo o dia inteiro, né? Das 7 da manhã até 23 horas. Não. Qual o melhor horário? Manhã, tarde ou noite? À noite. 20 horas é bom? Ah, é bom. Acabou. Aí você já sabe que você vai retornar para ele, entendeu? Então, lembra, as respostas sempre estão nas perguntas. Quando o cliente fala para mim que não, eu estava conversando esses dias com o Axel, eu falei para ele, falei o seguinte, mais importante do que o cliente fala
E grave isso é super importante. Mais importante do que o cliente fala é o pensamento que está por trás daquilo que ele fala. Muitas vezes o cliente ele fala não tenho dinheiro, e não é o verdadeiro motivo. Aí o que eu faço? Eu falo assim, senhora Marislene, se o preço não fosse uma objeção, o valor não fosse uma objeção, o que te impede da gente fechar o seguro agora? Você já tirou a principal objeção. O que te impede? Cara, ela vai falar e vai sair lá do coração dela e você vai entender que não é o dinheiro. Lembra, a questão do dinheiro é questão de motivo. É você achar o motivo certo. Você está vendendo um plano de saúde, eu fiz uma consultoria para uma empresa faz bastante tempo, tá? E essa empresa vendia imóvel, vendia terreno. E um certo dia, eu estava lá fazendo a consultoria e chegou um pai com uma filhinha e um filho para cancelar a compra do terreno, né? E aí eu olhei para ele, e o meu papel é fazer o quê? É aumentar a venda e reduzir o cancelamento. Então eu fiz questão de atender aquele pai. E para minha sorte, não por sorte só, porque eu sou observador, e como eu falei no começo, eu sou um excelente vendedor, desculpa a falta de modéstia. O que aconteceu? O pai sentou lá com os filhos, e aí eu comecei a falar, mas por que o senhor quer cancelar? Ah, então, Ivan, é que... Qual o motivo? É longe? Não, é até bom para mim a localização e tal, não sei o quê. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Pessoal? Pode. Falei assim, o que seu pai deixou para o senhor? Pô, meu pai não me deixou nada. Veja, faz muito tempo eu falei assim, e é isso que o senhor quer deixar para os seus filhos? Na hora, o cara olhou e falou assim, não é. Cara, eu vou fazer um esforço, eu não vou cancelar, eu vou apertar aqui, eu vou conseguir pagar. Eu falei, isso mesmo. Procura uma renda extra que ajude o senhor a pagar o terreno, de repente sua mulher pode fazer alguma coisa em casa para vender, que o senhor pode, olha só, além de mostrar para ele que, cara, ele não podia perder aquele imóvel, e com certeza foi muito bom para ele, eu ainda dei solução para ele buscar uma renda extra, buscar uma outra forma de fazer. O verdadeiro motivo dele não era grana só. Cara, a hora que ele percebeu que ele tinha um motivo, qual o motivo que eu dei para ele? Os filhos dele. E quando a gente está atento na venda, a gente não está preocupado se o lead é bom ou ruim, eu estou preocupado em vender e não que o meu cliente compre, eu estou antenado, eu presto atenção em tudo. E quando eu presto atenção em tudo, eu sei perguntar. E lembra, as respostas sempre estão nas perguntas, tá? Te respondi? Sim, mas surgiu uma nova dúvida. Você Pode falou falar. no quesito quando o cliente, eles respondem para a gente. Mas quando não há uma resposta, quando não há um contato direto com o cliente, esse contato, posso ter após as 19 horas, tentar uma ligação, Sim. mandar uma Olha só. mensagem? Eu vou falar de uma coisa que eu também domino, que é o seguinte, a lei do consumidor diz que você pode entrar em contato para fazer uma oferta comercial até às 21h30. Após isso não é permitido, tá? Como a gente tem estados, por exemplo, que tem um fuso horário de 2 horas, cara, quando eu tinha call center, eu precisava bater meta, quando dava 9 horas da noite, 8 horas da noite, eu ligava para o Acre, ligava para outros estados. Então, assim, é permitido, você pode ligar, tá? E é o seguinte, lembra daquele negócio que eu falei? Cara, o cara não te respondeu, você não consegue contato, aquela venda está perdida. Vai por tudo ou nada. Vai buscar. Isso é brigar, isso aí é trabalhar o lead, Marislene. Isso é brigar pela venda, não é esperar que o lead compre de você, e sim que você venda para o lead. É a hora que você vai usar todas as alternativas, todas as cartas que você tem na manga. Cara, falei com esse cara essa hora, mas e se eu ligar para ele e ele falar, pô, mas você está me ligando às 7h30 da noite? Pelo menos ele te respondeu, até então ele não tinha nem te respondido. Está aí uma oportunidade de você vender para ele, porque ele te respondeu. Pô, você está me chamando às 19h30? Sim. Estou te chamando, senhora Márcia, porque é muito importante o que eu tenho para mostrar para a senhora. E a senhora não pode ficar de fora disso. A senhora não pode ficar descoberta, não pode ficar desprotegida. Eu estou te chamando esse horário porque eu me preocupo com você. Tá bom? E é nessa linha que você vai trabalhar, entendeu? Então, sim, você pode ligar após as 19h30, tá bom? Mais alguma pergunta, gente, para o próximo tema? E fiquem à vontade, gente, eu tenho tempo, tá? Tranquilo? Então, beleza. Agora, olha só, a gente falou assim, aqui no começo,
Cara, liga esse ar um pouquinho. Eu vou tirar o paletó, tá, gente? Pera aí. A gente falou no começo sobre estratégia de vendas, de me importar com o cliente, de comunicação. É uma forma da gente fidelizar o cliente quando eu mostro realmente que eu estou preocupado com ele, né? Agora, tem uma coisa também. Esse cliente que eu fidelizei, é mais barato eu vender para ele de novo e conseguir uma indicação dele do que trabalhar, às vezes, um novo lead. E eu nunca faço isso, né? Ou poucas vezes eu faço isso. Então, eu gostaria de colocar aqui um desafio para vocês, que é fazer o cliente trabalhar para você. Fazer o cliente ser seu vendedor também. Ou seja, como? Por meio de indicação. Cara, olha só, eu prestei um super serviço, William, Miro, me fugiu o seu nome, Marislene, né? Marislene. Então, eu fiz um excelente trabalho, eu fiz um trabalho maravilhoso, uma oferta maravilhosa, fechei com o meu cliente. Cara, Deus me livre, deu um sinistro, eu dei um show de bola de atendimento, resolvi tudo para esse cara. E aí, simplesmente, ele falou, olha, muito obrigado, Marislene. Cara, obrigado não. Me dá uma indicação. Ah, mas eu vou pedir uma indicação? Sim. Cara, qual o problema de você pedir uma indicação? E a pergunta é, qual a melhor hora da gente pedir a indicação? Né? Então, eu coloquei aqui no nosso slide o seguinte, que eu posso pedir indicação para ele quando ele compra, na implantação, ou seja, quando vocês estão estruturando a proposta, quando vocês... Na implantação, eu falei isso por causa da saúde, que eu acompanhei aqui uns dias, que o pessoal, além de vender para ele, tem a fase de implantação e também do sinistro. Se der algum problema de sinistro, é a hora que você vai ter contato com ele. Qual hora você acha que é a melhor hora de pedir uma indicação? Marislene, Miro, William? Qual dessas 3 fases é a melhor fase para pedir uma indicação? O que vocês acham? Bom, eu diria que todas as fases aí são boas, principalmente aquela quando você está resolvendo um problema para ele, porque você está trabalhando para ele, então faça ele trabalhar para você também. Isso aí, Miro. Todas as fases são boas aí para pedir indicação, tá? Eu discordo do Miro, mas assim, não significa que ele está errado ou esteja certo. Vou falar a minha experiência, tá, Miro? Então, é só a minha experiência, tá? E você tem a sua experiência e as duas são válidas. É o seguinte, a melhor hora para a gente pedir indicação é quando eu vendo para ele. Vou te explicar o motivo, tá? Quando eu vendo para ele, eu conquistei ali toda a atenção e confiança dele. Esse cara está pagando, passando o cartão de crédito dele por 10 mil, 20 mil, 30 mil, depende do que você vende, a troco de um papel, que você, Marislene, teve capacidade, maestria, autenticidade, coragem de brigar pelo lead e foi lá e vendeu para ele. Nesse momento, a confiança dele em você está alta, está muito alta. Ele está dando um cheque na tua mão, em outras palavras, em troca de papel, que ele não sabe o que vai acontecer para frente. Ou seja, ele confia em você. Cara, esse momento, para mim, é o melhor momento de pedir indicação. Somiro, olha só, primeiro quero agradecer, o senhor fechou um excelente negócio. Acredite, isso é uma frase que eu usava, não significa que é boa para vocês, mas eu uso até hoje, tá? Então, independente do que eu venda na vida, eu sempre tento deixar o meu nome na cabeça do cliente. E como é que eu faço para deixar o meu nome na cabeça dele? Eu tenho que fazer uma coisa, uma frase, que pode parecer boba, mas que marque ele. Então, durante um tempo eu vendi publicidade, e eu disse o seguinte, Somiro, olha só, parabéns pelo negócio, fechamos um excelente negócio, tenho certeza que o senhor vai ficar contente com o nosso produto, e eu quero te falar uma coisa, sempre que o senhor pensar em publicidade, só pode vir um nome na sua cabeça, Ivan Evangelista. Cara, qual era a chance desse cara pensar numa publicidade depois e não vir o meu nome na cabeça dele? Eu não falava isso só uma vez. Algumas vezes durante a venda eu falava isso para ele. E funcionava. Então, no momento que esse cara compra de mim, para mim, na minha experiência, é a melhor fase para pedir indicação. Só que o Miro falou muito bem. Na hora do sinistro, você está trabalhando com o cara. Você está resolvendo um problema dele. Não falei, seu Miro, o senhor podia confiar em mim? Não falei que não fiz a venda só? Agora o senhor precisou e está resolvido o problema, o senhor sempre vai poder contar comigo. Deixa eu te falar uma coisa, me dá uma indicação. Mas, Ivan,